A paz do Senhor para todos nessa noite de sábado. Mais uma mensagem aqui no canal, Tempo de Crescer, com o pastor Valdemar Filho, conferência Bíblia Sem Filtro, devocional Vida com Fé. Quero trazer uma mensagem muito importante nessa noite, que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 12, e versículo 15. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido ao conselhos. Salomão, ele começa a dar a instrução ao povo de Israel, em Judá, por volta de 970 anos antes de Cristo. Foi a data que ele escreveu esse livro. Um pouco sobre o pano de fundo desse livro de Salomão. E quero trazer, tirado desse versículo, como ser abençoado. Como ser abençoado. Confia mais em Deus do que a si mesmo. Esse é o tema da mensagem que eu quero tirar desse versículo de Salomão. Confia mais em Deus do que a si mesmo. Como ser abençoado e confiar mais em Deus e a si mesmo. Vou te dar 4 conselhos que vai te abençoar nessa noite. O primeiro conselho é confiando e apoiando-se em Deus. E o próprio Salomão falou isso no livro de Provérbios 3 e versículo 5. Confia no Senhor de todo o coração e não te escribes do seu próprio entendimento. Você pode ser sábio, você pode ser inteligente, você pode ter uma mente brilhante, mas não confia em si próprio para ser abençoado. Em outras palavras, dependa de Deus. Muito ser humano ímpio, algumas pessoas que não temem a Deus, ele confia em si mesmo. Ele faz do seu ser um Deus. Mas sabendo ele que para ser abençoado por Deus completamente, tem que confiar e apoiar em Deus. Esse é o primeiro conselho. O segundo conselho, reconhecendo suas limitações. Nós não somos ilimitados, nós temos limitações. Assim como Deus, ele deu limite para o mar não passar para cá, assim ele deu limite para a sua criatura, para o homem, para aquele que teme ao Senhor. Olha o conselho que Daniel dá para nós. Daniel capítulo 2 e 20. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Meu Deus! Daniel era um homem fiel a Deus, temente a Deus, deu exemplo de muitos que seguiram naquela época e hoje também. Então ele sabia que ele era limitado, tinha limitações.
ele não era e nunca ninguém vai ser o super-homem gospel, a Mulher Maravilha gospel. Isso não existe. Nós temos fraqueza, nós temos tristeza, nós caímos, nós somos pecadores, errantes, nós erramos, mas Deus, com sua misericórdia, Ele abençoa nós. Louvado o nome do Senhor. O terceiro conselho: gloriando-se em conhecer o Senhor. Gloriando-se em conhecer o Senhor. Mais um conselho que nós pegamos na vida de Jeremias, o profeta chorão. Jeremias 9, versículo 23 e versículo 24. Assim diz o Senhor: não segurei o sábio na sua sabedoria, nem o forte, nem na sua força, e nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, gloria-se nisso em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Então você não adianta andar inchado, andar se gloriando-se da sua glória, porque o seu fim é igual o rei Nabucodonosor, que se gloriou. Essa Babilônia, esse império, tudo que eu fiz, eu sou Deus na terra. É? Tu é o Deus na terra? Então, você vai virar animal, pássaro, e vai comer erva do mato. Até eu quiser, diz o Senhor. Então, você que se gloria a saber do Senhor, segura-se no Senhor, não nas suas próprias forças, não nas suas próprio entendimento, diz o Senhor. E último conselho: confiando mais em Deus. Confia mais em Deus. Salmo 19, mais um conselho da vida de Davi, o rei Davi, o rei de Israel. Salmo 19 e versículo 13. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Olha um conselho de Davi para nós ser sábio. Ele podia humanamente, ele era humano, só que ele podia se gloriar. Rei de Israel, dominava tudo, tinha o anel de autoridade para assinar e carimbar, fazer o que quiser, era rei e pastor, mas ele orou a Deus, louvando a Deus, samoreando a Deus, um salmo poético, louvou ao povo de Israel, inário oficial de Israel, ele louvou. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Louvado é o nome do Senhor. Quantas pessoas que nós vimos no meio evangélico que começaram bem, meio, só que o fim terminaram na soberba, hoje estão caídos, porque Deus, quando Ele quer, Ele levanta, Ele explode, Ele faz o que Ele quiser com o nosso nome. Ele pode nos exaltar, mas como está o nosso coração quando nós estiver lá em cima? Então, muitos têm caído por causa da soberba, e muitos têm caído e não têm mais força para se erguer, se levantar. Igual o Salmo 34 fala que o justo pode cair 7 vezes e Deus vai levantar ele 7 vezes. Mas tem pessoa que não consegue mais se levantar porque grande é a soberba no seu coração.
A soberba que teve o próprio Satanás no céu, que era Lucifer, o anjo de luz, que se exaltou, criou no seu coração a soberba, queria ser mais do que Deus e queria fazer o seu trono além de Deus, ser mais do que Deus. Ele foi derrubado do céu, ele foi caído do céu, expulso do céu por causa da soberba. Então, fique nessa noite com esse conselho para ser abençoado. Como ser abençoado? Confie mais em Deus do que em si mesmo. Quarto conselho que eu te dei nessa noite para você e para mim também. O primeiro conselho, confiando e apoiando-se em Deus. O segundo conselho, reconhecendo os seus limites. O terceiro conselho, gloriando-se somente no Senhor. E o quarto conselho, confiando mais sempre em Deus. Então, que Deus te abençoe nessa noite. Que Deus venha abençoar você abundantemente, ricamente, completamente nessa terra. Que Deus abençoe a todos. Que aquele que acompanha o canal, que se inscreva, traz o seu comentário, comenta aí, ajuda a crescer o canal. Vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, eu te dou graça por essa noite, por essa palavra para o nosso coração e todos aos corações do povo que acompanham para o canal Tempo de Crescer. Venha abençoar todos, dá a tua bênção e a tua presença em nome de Jesus. Quem gostou, dá um like, dá um joia, comenta e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus.